Sakamoto, por que os brasileiros têm se mostrado mais ousados e impulsivos para buscar diferentes tipos de crédito? Olha, depois de programas para reorganizar, rediscutir dívidas oferecidos pelo governo federal, depois de melhora no emprego, melhorou o emprego, melhorou a renda, há uma percepção de melhora na economia e o pessoal quer gastar. E aí, muitas vezes, o pessoal gasta além da conta. E aí, o que acontece é que você tem instituições financeiras, bancos, os lobo-mal da história das dívidas, e vai ver, no final das contas, fica só o chapeuzinho nos lençóis que o lobo-mal comeu tudo. Então, e aí não sobra nada. O ponto, no final das contas, é que por mais que existam programas que ajudem a reorganizar as dívidas, por mais que existam programas de educação financeira, por mais que tenha tudo isso, no final do dia, os juros altos é que vai atrapalhar a vida do pessoal. Porque, no final das contas, em muitos países, você tem o endividamento a Deus dará. Nos Estados Unidos, ninguém compra carro, é leasing, na maior parte das vezes. Então, por quê? Porque você tem um juros aceitável. Aqui não. Aqui, no final do dia, a gente está querendo culpar a pessoa porque ela se endividou. A gente transfere a culpa para o consumidor. Às vezes a culpa é da pessoa, lógico, mas muitas vezes a culpa é do juro alto. A gente devia pensar nisso. Algumas dívidas são boas, como a gente viu ali na matéria. Agora, quando é que o endividamento deixa de ser positivo, Hélida? A questão, inclusive, me permita fazer uma reflexão próxima do que o Sakamoto falava, Karen, conecta um pouco com o debate da dívida pública. O que se espera de uma dívida é que, ao final, você consiga se tornar mais rico, porque empregou aquilo para fazer um investimento. Mas há um debate interessante que fala que, a partir da década de 70 do século passado, os salários foram substituídos por endividamento privado, e a capacidade de o Estado cobrar tributos foi substituída pelo endividamento público. Então, acaba que existe, sim, uma tessitura que, de uma certa forma, permitiu essa concentração de renda tão grande, essa desigualdade tão grande. Os salários foram, de uma certa forma, muito achatados. Não é sem razão que a gente não consegue fazer uma comparação mais próxima desse juro tão elevado com o nível tão estagnado da massa salarial dos trabalhadores. E, do outro lado, o próprio Estado que não consegue tributar essa riqueza que está aí concentrada, inclusive bem remunerada na dívida. Por quê? Porque o Estado não consegue tributá-los. Então, de uma certa forma, o endividamento acaba sendo circular nesse sentido. Onde nós não enfrentamos essa iniquidade é onde a economia depois se estagna. Por quê? Porque você não consegue fazer os investimentos, nem na esfera pessoal, privada, para quem quer abrir uma empresa, para quem quer gerar empregos, nem para o próprio setor público para fazer os enfrentamentos que precisa fazer.